A graça e a paz do Senhor, Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo referente ao Evangelho de João. Nós vamos adentrar hoje ainda dando continuidade nesse Evangelho sobre a prisão de Jesus Cristo. Como já temos mostrado, o Evangelho segundo João versa sobre a divindade, o lado espiritual do Filho de Deus. Ele enfatiza o seu poder até o momento de sua prisão. No jardim do Getsemane, além de mostrar coragem, autoridade, amor, protetor e obediência ao Pai, Jesus também mostrou, sobretudo, disposição para beber o cálice que o Pai lhe dera. O Getsemane era bem familiar a Jesus. Muitas vezes ele estivera ali naquele local com seus discípulos. Ali havia paz, quietude. Aquela noite, porém, seria bem diferente. Judas, que por vezes estivera ali em companhia de Jesus, para ali dirigiu-se, levando consigo os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Diante do poder soberano, impossível teria sido a prisão de Jesus por frágeis homens, mas nele convinha se cumprir o que seu respeito havia sido dito. Por isso, Jesus disse: "Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu?" Capítulo 18, verso 11. Pedro, todavia, cheio de revolta, ele tinha a espada desembainhada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo, João relata como sendo Malco, que está em João 18, 10. Cristo foi julgado perante os judeus, o sumo sacerdote e o sinédrio, e os romanos também, diante de Pilatos e Herodes. Foram julgamentos religiosos e civis. A primeira pessoa a se defrontar com Jesus foi Anás, do Templo de Jerusalém. Ele queria ser o primeiro a comemorar a prisão de Jesus. Tratava-se de um homem poderoso e rico. Sua riqueza fora adquirida por meios ilícitos e era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. O julgamento de Cristo perante Anás foi vergonhoso, um fiasco, verdadeira zombaria da própria justiça. Os interesses egoístas do sumo sacerdote e de seus auxiliares estavam ameaçados. O Senhor, todavia, já fora condenado antes de ser julgado. As preliminares nada mais eram do que atos vazios, talvez para impressionar principalmente os romanos, procurando parecer justos. Anás manda Jesus, manietado, amarrado, já bastante danificado seu corpo, a Caifás, onde perante o sinédrio é condenado no mesmo instante. Também Pedro nega a Cristo. Nesse mesmo instante, Pedro nega a Cristo. E Cristo foi levado perante Pilatos, o governador romano. Depois de enfrentar a justiça dos judeus, Cristo foi levado a Pilatos,
homem de moral variável. Como governador, Pilatos foi um fracasso, cometeu muitos erros, não gostava de modo algum dos judeus, e nem estes dele. Não era bem quisto pelo imperador de Roma, Tibério. Pilatos pretendeu fugir à responsabilidade do julgamento de Jesus. Quis entregá-los aos judeus para que o julgassem de conformidade com as suas leis. João 19 conta no início de um Pilatos cada vez mais inconsequente. Manda açoitar o mestre e depois diz: não acho nele crime algum. Pilatos, sentindo sobre si toda a responsabilidade, desejou soltá-lo, mas não foi suficiente forte para isso, para enfrentar a multidão enfurecida, bradando pela sua crucificação. Assim, ele entregou Jesus à multidão para ser crucificado. Chegando ao ato da crucificação, aqui o evangelista João relata pormenores e fatos que os outros evangelistas omitem. Entendemos aqui que, a princípio, Jesus mesmo levou a cruz. Depois Simão foi chamado para tal fim. Jesus está, pois, a caminho do Calvário, ensanguentado, ferido, cansado, sofrendo grande dor. O evangelista narra com mais detalhes como os soldados romanos lançaram sorte sobre as suas vestes. As referências de João em 19, 25, 27 são somente feitas por ele, como também os versículos de 31 a 37. Ele não faz menção às palavras dos outros evangelistas, mas acrescenta 3 expressões exclusivas. A Maria, sua mãe: eis aí o teu filho. A João: eis aí a tua mãe. Diz ainda: tenho sede, e está consumado. A crucificação é descrita no Evangelho segundo João com poucas palavras. Esse apóstolo único, discípulo que assistiu à morte de Cristo, é o que menos fala dentre os 4 evangelistas acerca do assunto. Talvez ele não quisesse enfatizar o sofrimento físico de Jesus. A crucificação naquele tempo era coisa bem conhecida entre o povo. A causa da crucificação era sempre declarada acima da cabeça do condenado. Pilatos mandou então colocar uma inscrição trilingüe, isto é, foram escritas em 3 línguas, no hebraico, no grego e latim, as seguintes palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Contrariando o desejo dos judeus a respeito desse título dado a Jesus, Pilatos recusou-se a modificá-lo. Por 4 vezes João lembra o cumprimento das profecias. João teve, pois, o cuidado de deixar registrado que a morte de Jesus e os eventos em torno da mesma estavam vinculados às palavras dos antigos profetas. Os judeus quiseram quebrar-lhe os ossos da perna, tal qual fizera com os 2 malfeitores. Isto acelerava a morte do condenado, mas chegando perto de Jesus notaram que ele já estava morto. Então um soldado lançou-lhe o lado de onde saiu água e sangue. Podemos ver um simbolismo na água e no sangue. Este representa propiciação e justificação, aquela a purificação, lavagem e santificação. As últimas palavras do Senhor Jesus foram não de derrota, mas de vitória. Os sinóticos
registram que Jesus expirou dando um grande brado, ou grito, em Mateus 27:50, Marcos 15:37 e Lucas 23:46. Jesus morrera com um grito triunfante a seus lábios. Era um brado de vitória. João 19, de 38 a 42, fala da sepultura de Jesus. João diz que José, da cidade de Arimateia, era discípulo oculto. Aqui aparece Nicodemos para embalsamar o corpo de Jesus, aquele a quem Jesus falara da vida eterna em João 19, de 41 a 42. A narração da crucificação está dividida em 6 partes dentro do Evangelho de João. A primeira, o próprio ato em si, João 19, 17 a 18. A segunda, a colocação do título na cruz, João 19, de 19 a 22. A terceira, a divisão e o sorteio das vestes de Jesus, capítulo 19, de 23 a 24. A quarta, a providência quanto à mãe de Jesus, capítulo 19, de 25 a 27. As últimas palavras, 19, de 28 a 30. E a espada transpassada, 19, de 31 a 37. O túmulo vazio. João 20, de 1 a 10, fala sobre o túmulo vazio. O amor e dedicação de Maria Madalena proporciona-lhe a oportunidade de ser a primeira a contar que Jesus ressuscitara, muito embora ainda não estivesse entendendo o que de fato estava acontecendo. Assim, ela correu a Simão Pedro e João contando o que vira. Interessante que, em todo o trecho, João não menciona o seu nome como sendo o segundo discípulo que, ao lado de Simão Pedro, constatou o ocorrido. Ele se limita a dizer, outro discípulo, verso 2, 3, 4 e 8. No versículo 2 ele acrescenta, a quem Jesus amava. Na verdade, ele era o apóstolo do amor. O fato de João ter corrido mais do que Pedro pode, à primeira vista, parecer insignificante, mas na realidade revelava a comoção espiritual de ambos. Correram, viram e, ato contínuo, passaram a entender as palavras de Jesus. Depois de 3 dias, ressuscitarei. Enquanto João foi o mais ligeiro, Pedro foi o mais decidido, pois foi ele quem primeiro entrou no túmulo e viu no chão os lençóis, bem como o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Diz João que ele, após ter visto o túmulo vazio, creu. Então, juntamente com Pedro, voltou para casa. Maria Madalena, porém, ficou junto ao túmulo chorando. Olhando novamente para o sepulcro, deparou com 2 anjos sentados. A pergunta destes, no verso 13, se originou naturalmente de serem suas lágrimas infundadas, pois Jesus ressuscitara naquela manhã sob intensa emoção, diz Maria, levaram o meu Senhor. Em seguida, volta-se para trás, motivada talvez pelo pasmo causado pelos anjos ou pelo barulho de pisadas sobre as folhas, deparou então com um varão
Talvez, assim pensando, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus, então, revelou-se a Maria Madalena como uma única palavra, a menção do seu nome, Maria. Verso 16. Ah, que momento glorioso aquele! Ela exclamou, Raboni, Raboni, com o coração em profundo regozijo. Jesus não estava morto, mas vivo. Não me detenhas, porque não subi para o meu Pai, disse o Senhor no verso 17. O relacionamento entre Maria e seu Senhor após a ressurreição só poderia ser, agora, de espécie diferente em outra dimensão, pois que seu corpo estava glorificado. A ressurreição é realmente o clímax do plano de salvação de Deus. Sem ressurreição, a morte de Jesus seria simplesmente um ato infrutífero sobre um homem bom. Sem a ressurreição, estaríamos condenados à morte eterna. Na próxima aula, daremos continuidade a esse estudo ainda, porque nós ainda temos algumas coisas pela frente. Gostaria que vocês ouvissem mais vezes os vídeos, não apenas uma vez. Ouvisse uma, duas ou até três, se possível, para que vocês possam ter uma adaptação melhor da mensagem transmitida, do ensino transmitido, daquilo que está sendo falado. Então, nós nos veremos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe.